Jesus morreu para te salvar. Essa chibatada era para o teu lombo. Esses pregos eram para tuas mãos. Essa cruz era para ser sua. Mas Ele colocou-se em seu lugar. Busca. Mas ovelha, você não está perdida. O pastor te busca nessa noite. O Filho do Homem foi lá no tráfico e tirou um pecador de lá e colocou aqui um paletó, uma gravata. Era um jardim. Deus fez o homem para viver no jardim. Em nome de Jesus, sente glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor. E sente-se fazendo uma reflexão. Se não fosse Jesus na tua vida, aonde você estaria? Aonde estaríamos nós? Tudo isso que você viu aqui, essa beleza, esse encantamento, esse poder, essa graça, essa glória, essa unção, tem uma motivação. Porque Jesus veio ao mundo, desceu da sua glória, veio a essa baixa terra e sofreu tudo isso que você viu aqui neste lugar encenado. Qual foi o objetivo? Por que isso aconteceu? Por que Jesus morreu? Por que Ele passou por todas essas lutas, dificuldades? Qual era o objetivo? Por que Ele fez isso? Esse versículo de Lucas 19, ele vai nos explicar muito bem. Porque o Filho do Homem, Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Buscar e salvar. Salvar o quê? Aquele que se havia perdido. Nesta noite, quantos aqui eram perdidos e foram achados? Glorifica e exalta o nome do Cordeiro. E onde foi que se perdeu? A Bíblia é bem clara em Gênesis. Diferentemente como ensinado nas escolas, desde que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face da terra. E aí começa uma palavra de Deus muito grande. O haja de Deus. Com uma palavra, Deus começou a fazer os mundos. Com uma palavra, Deus começou a realizar milagres. Com uma palavra, as coisas começaram a acontecer. Aquilo que não existia, passou a existir com uma palavra de Deus. Eu não sei o que tu estás passando, mas basta apenas uma palavra. E o dono da palavra está aqui nessa noite. Não importa o que tu estás passando, que a tua casa está vivendo, o dono da palavra, Ele está aqui nesse lugar. Com a palavra Ele fez as luzes, Ele fez o céu, fez a terra. Com uma palavra Ele não precisou se movimentar, Ele não precisou se mexer. Apenas com uma palavra. Não há um Deus nessa terra que tenha um poder que a palavra de Deus tem. A Bíblia vai dizer que no sexto dia Deus tem uma ideia magnífica. E dessa ideia Ele não vai dizer haja. Ele vai usar o verbo fazer. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquilo que reflete Deus, aquilo que parece com Deus, isso Deus vai fazer. E Deus fez o homem, Deus colocou o homem no melhor lugar. A Bíblia diz que Deus fez o homem, Deus fez um jardim, colocou o homem no jardim e deu-lhe o nome Jardim do Éden. Isso aqui é muito importante para nós nessa noite. Que enquanto o mundo acredita numa evolução, que um dia eles vão chegar num lugar perfeito. Deus, quando cria o homem, já coloca esse homem no lugar perfeito. Era um jardim. Deus fez o homem para viver no jardim, no melhor lugar, um lugar onde não faltava nada. O homem trabalhava, não era para o pão de cada dia, que Deus o sustentava. Tudo que o homem precisava estava ali, a um palmo de suas mãos. E Deus, quando cria o homem, Ele dá uma ordem. E a ordem é bem clara, como é de tudo do que está aí no jardim.
Mas tem uma árvore, que esta árvore você não pode comer. Depois deste feito, Deus vai criar Eva. A Bíblia diz que Deus faz Adão cair num profundo sono. E da costela de Adão, Deus vai formar a Eva. E certamente, Eva vai receber esse mandamento de Adão. Que Deus falar a Adão, não pode comer desse fruto. De tudo que tem nesse jardim, come. Mas a árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. E a Bíblia vai falar que uma certa feita, a Eva estava passando. E aí os irmãos já sabem da história, mas tem pessoas que precisam saber. No meio do jardim, uma serpente levanta para distorcer a palavra de Deus. Eva recebeu uma palavra de Deus, mas a serpente levantou para desfazer a palavra de Deus. Deus tem falado com você. Deus tem explicado para você. Deus tem direcionado a sua vida. Não dê ouvido à serpente. Eva vivia com Adão, mas um dia alguém de corpo diferente se levanta e ela vai dar ouvido a quem não tem história, a quem não tem convívio. Quantas vezes o Espírito de Deus já te falou por A mais B, mas você ouviu uma palavra enviada do inferno que tirou a tua fé, tirou você da graça, tirou você do propósito. Mas nesta noite Deus vai te trazer para o propósito novamente. Eva tinha ouvido uma palavra, e o inimigo vem usar umas inverdades, ou umas meias verdades. Não é bem assim que Deus falou. O inimigo tem esse ardid de desviar o que Deus falou. E aí ele vai ludibriar Eva. Ela vai cometer o erro pior da espécie da terra. Vai desobedecer a Deus. Além de desobedecer a Deus, ela vai levar o seu esposo a desobedecer a Deus. E Adão e Eva desobedecem ao Senhor. A partir daquele momento, em Adão e Eva, todos nós sofremos o peso do pecado. Todos nós nos desviamos do Senhor. Romanos 6 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse pecado veio em nosso corpo de uma tal maneira que nosso corpo tornou-se um corpo corruptível. E é tão forte que meu filho tem 8 meses. Ele sabe quando está fazendo uma coisa de errado, quando ele está num caminho que não vai dar certo. Nós falamos: Josué, o que é que tu estás fazendo? Para! Ele para, olha para trás e dá uma risada. Quem ensinou ele o certo e o errado? Qual foi a escola que ensinou? Ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe direito a vida, mas no seu corpo tem a corruptibilidade do pecado. E aí Paulo vai dizer que o bem que nós não queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer está impregnado em nosso corpo. Para fazer o bem você tem que lutar, construir. Um prédio desse para construir leva meses. Agora para destruir leva segundos. E quantas obras você tem feito? E às vezes por segundo essa obra ela é desfeita. A Bíblia vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Você viu que essas chicotadas que Jesus levou, essas afrontas que ele levou, não era para estar Jesus, mas era para estar o Arivelton, era para estar o pastor Mário, era para estar cada um de nós.
Não era para nós estarmos aqui de paletó, de gravata, de microfone na mão, cantando, louvando e adorando. Senhoras e senhores, nosso destino era outro. A nossa história era outra. Não era para existir uma orquestra. Não era para existir obreiros. Não era para existir um cântico de Sião. A juventude estava perdida. Mas o Filho do Homem, o Filho do Homem foi lá no tráfico e tirou um pecador de lá e colocou aqui um paletó, uma gravata. Ele foi lá em Minas Gerais, tirou um homem simples e colocou como presidente dessa igreja. O Filho do Homem foi lá na tua casa e tu estavas perdido. Você não tinha jeito, você não tinha saída, você não tinha rumo, você não tinha para onde ir. Ele foi no bar te visitar, ele foi no Boca de Fumo. Não era para você estar aqui, não era para você ter uma família, não era para você ter um filho para beijar. Não era, tua história não era essa. Tua história não era um domingo à noite de 31 de março, estar numa Assembleia de Deus. Não era teus planos, você não estava para isso. Mas o Filho do Homem, o Filho do Homem, ele veio buscar, ele foi lá te buscar. Você não valia nada, você não era nada. Ele foi lá te buscar. Ele foi te buscar onde teus familiares não foram te buscar, onde teus amigos não foram te buscar. Mas o Filho do Homem, ele foi te buscar. Ele foi buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. E todo homem era sem Deus, sem Pai, sem salvação. Mas há algumas classificações de perdido que é interessante em Lucas 15. Tem 3 classes de perdidos na Bíblia. Você vai ver, está em parábola de Lucas 15, depois você vê lá em casa. A primeira dos perdidos era a ovelha. A ovelha é um animal doce, quieto, mudo, obediente, temente, caminha em grupo. Mas a Bíblia diz que a ovelha se perdeu. A ovelha cantava, a ovelha adorava, a ovelha pregava, a ovelha liderava, a ovelha tocava. Mas essa ovelha se perdeu. Ela estava indo tudo bem com ela, mas no meio da caminhada, não sei o que aconteceu. A Bíblia diz que ela se perdeu. De repente temos ovelhas aqui maravilhosas que se perderam. O que a Bíblia vai nos dar de palpável é que essa ovelha se perdeu. Mas o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha. E quem sabe este pastor encontrou a ovelha perdida nessa noite, neste lugar. Quem sabe você é a ovelha perdida, que já cantou, que já adorou, que já fez, já aconteceu, mas veio uma palavra e te arrancou daqui. Ovelha, a ovelha sempre ouve a voz do seu pastor. E há ovelhas nessa noite que está ouvindo a voz do seu pastor. Aquela ovelha estava perdida sozinha. Mas ovelha, você não está perdida. O pastor te busca nessa noite e você volta à comunhão para a glória e honra daquele que veio, daquele que está aqui nessa noite. A ovelha perdida era uma ovelha abençoada, mas saiu, se perdeu na caminhada. E aí tem outra classe de perdido que é muito interessante. Fala da dracma perdida. Era um colar que perdeu uma peça. Só que esse colar era um simbolismo de aliança. Esse colar, essa peça, ela não foi perdida fora.
foi perdida dentro de casa. E essa é a mais séria, porque não se perdeu lá fora, se perdeu dentro de casa. Há ovelhas perdidas dentro da casa. Há ovelhas que não cantam mais, que não adoram mais. Elas até vêm para o culto, elas vêm para a igreja, mas elas não estão na presença do Deus da igreja. Ela perdeu-se no meio. Eu não sei o que fez se perder, mas o importante é que ela não saiu da casa. Eu não sei se você rompeu a sua aliança com Deus. Essa aliança se encontra perdida, mas há uma ação da dona da casa, e essa ação se encontra aqui nessa noite. Ela vai ligar a luz, e essa luz nessa noite é a palavra de Deus. Porque ela liga a luz, liga a lamparina, ela vai pegar a vassoura e vai varrer, que ela vai tirar tudo aquilo que não presta, que está atrapalhando a visão. Porque a dracma que estava perdida, ela precisa ser achada. E quem sabe ela está aqui nessa noite. Você que quebrou a aliança, você não poderia quebrar essa aliança, porque é um pacto com o noivo. E o noivo vem, é importante que você esteja com a aliança justa. A Bíblia diz que aquela moça, ela vai varrer. Depois de varrer, ela vai achar. E depois de achada, ela vai se alegrar. Ela vai glorificar a Deus. Porque a dracma que estava perdida, ela foi achada. Se você está perdido entre nós, o Espírito Santo te acha nessa noite. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, seja no meio da caminhada, seja aqui dentro. Mas tem um tipo de perdido específico, que vem da outra parábola. Esse perdido, ele é um perdido consciente. Ele não se perde no caminho, ele não se perde em casa. Ele toma uma ação, ele toma uma atitude. Ele vai até o pai e vai ter uma conversa com o pai. Pai, dá-me o que me pertence. E aí ele pede a herança e ele vai embora para longe do pai. Ele toma o rumo da sua vida, ele toma a decisão da sua vida. Ele tem uma escolha, e a escolha é viver longe do pai. A Bíblia diz que ele foi viver a sua vida, foi provar das iguarias do mundo. A Bíblia diz que as coisas foram piorando para a vida desse moço, porque longe do pai a nossa vida não prospera. Eu nunca vi alguém dando testemunho que se desviou e a sua vida foi para melhor, que foi para longe do pai e está vivendo melhor. Eu tenho alguns anos de crente, eu nunca vi no impacto de fé alguém dizer: eu me desviei, eu prosperei, venci na vida. Todo desviado começa bem, mas a história vai passando, a vida vai passando. A Bíblia diz que é a história desse moço que sai, a vida para ele vai se tornando difícil, o dinheiro acaba, os amigos vão embora, as lutas vêm, a adversidade vem sobre ele. A Bíblia vai falar que ele sente fome, sente necessidade, e pela necessidade ele vai aceitar a viver com os porcos. Olha o que o mundo ofereceu a ele: comer com os porcos, comida que era dada aos animais. Tudo porque um dia ele escolheu viver longe da casa do pai.
Foi uma escolha dele. Note que o pai não vai atrás. Que o pai não vai atrás dele. Foi uma escolha dele. Foi uma decisão única dessa pessoa. Levantou e saiu. E agora a vida dele chega no extremo de não ter o que comer. E aí ele, em sua situação, ele vai fazer algo muito interessante. Uma reflexão. A Bíblia diz que ele, caindo em si, mas olha, na casa de meu pai há muitos homens, há muitos servos, e certamente os homens que estão na casa de meu pai são melhores tratados. Eles têm o que comer, têm o que vestir, têm o que calçar. Na casa de meu pai pode ter dificuldade, mas não falta o pão. Na casa do meu pai pode ter dificuldade, mas não falta o que calçar. E assim aqui nessa noite, você está na casa do pai, pode estar com uma luta difícil, mas não te falta nada, porque o Senhor é meu pastor e nada nos falta. E aí ele tem uma iniciativa: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Veja que é uma ação daquele que está perdido. Ele vai se levantar, ele vai tomar uma ação. E o que é que falta para você nessa noite? É ação. Você sabe que está perdido, sabe que te falta algo. Ele caiu em si, sabia que estava num lugar que não estava prosperando, vencendo. Mas ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Oh Espírito de Deus. E quando o terceiro perdido se levanta, ele vai ao encontro do pai. E aí ele vai pensando: eu errei, eu pequei, eu larguei a minha herança, eu abandonei a casa do pai. Será como é que o pai vai me receber? Tomara que ele aceite-me pelo menos como servo. Tomara que ele me aceite apenas como um serviçal. Oh, mas nessa noite o teu pai está de braços abertos. A igreja fique de pé. Nessa noite o pai está de braços abertos. Não importa o que tu fizeste, não importa como tu realizaste as tuas vidas, as tuas decisões, as tuas escolhas, mas nesta noite o pai está de braços abertos. E ele não está para te receber como servo, mas está para te receber como filho. A dor que tu estás sofrendo já foi vencida lá na cruz. A tua realidade de vida que tu estás a viver, Jesus tem uma nova história para você nessa noite. Eu quero que tu olhe para essa igreja e olha quantas pessoas estavam perdidas, estavam numa história sem rumo, sem Deus, sem Pai, sem salvação, mas no meio da caminhada o Cordeiro de Deus permitiu-se ser achado por nós. Ele nos achou. Hoje nós estamos aqui. E se nesta noite você sentiu-se tocado por essa peça, eu te convido a vir à frente nessa noite, que essa igreja vai orar por você. Volte para Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Você que foi perdido, dentro da casa, lá fora, ou fez como um filho pródigo, nessa noite é noite de salvação para a tua vida. Ele sofreu em teu lugar, Ele pagou o preço em teu lugar, Ele pagou o preço em teu lugar. Nessa noite tem uma vida vindo para Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. E não foi só por Ele, foi pela tua vida. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Venha nessa noite. Jesus vai mudar a tua história, a tua vida.
Faça como o filho pródigo, levantar-me-ei. Tome a decisão. Foi homem para sair, seja homem para voltar. Temos uma segunda pessoa. Cadê você nessa noite? Seja homem. Você abandonou, volte. As cadeias nessa noite estão sendo quebradas. Você não está sozinho. Volte. Volte. Venha. Levante-se. Seja homem, moço. Seja moça, moça. Venha. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. As cadeias que te prendem nessa noite, seja liberta. Seja livre. Recebe o poder de Deus. Saia desse banco, movimente-se. Jesus morreu para te salvar. Essa chibatada era para o teu lombo. Esses pregos eram para tuas mãos. Essa cruz era para ser sua. Mas Ele colocou-se em seu lugar. Antes de terminar este culto, você ainda tem oportunidade. Aproveite-a. Aproveite-a. Porque nós não sabemos o dia e a hora. Mas eu sei que Ele vem. Ele vai voltar. E pode ser hoje. E pode ser hoje. E pode ser hoje.